Olá, boa noite. O Hospital de Clínicas de Uberlândia da UFO promove 4º simpósio de sepse, doença que mata cerca de 240 mil pessoas por ano no Brasil. A taxa de óbitos no país é uma das mais altas do mundo. Saiba mais sobre a sepse agora no Jornal da UFO. Começou hoje pela manhã a 4ª edição do Simpósio de Sepse, com o tema Diferentes abordagens do diagnóstico ao tratamento. A abertura do simpósio aconteceu no campus Umuarama da Universidade Federal de Uberlândia. Neste ano, foram mais de 200 inscritos, entre estudantes, professores, técnicos administrativos e profissionais de saúde. Esse evento, editado pela 4ª vez consecutiva, tem como principal objetivo sensibilizar a comunidade civil, a comunidade hospitalar, de tão importante condição com risco de vida. É uma manifestação comum, é uma manifestação grave e o combate requer uma abordagem estruturada, planejada e executada com critério profissional. Representantes da universidade e do HC falaram sobre a importância de mobilizar a comunidade acadêmica junto a profissionais de saúde para discutir sobre a sepse, que é uma das principais causas de morte hospitalar. O diretor do Hospital de Clínicas falou sobre a necessidade do diagnóstico precoce da doença. Falar sobre esse assunto, sepse, talvez seja uma das maiores importâncias em relação aos temas clínicos, que inclusive alcança todas as especialidades: clínica, pediatria, ginecologia, obstetrícia, cirurgia, traumatologia. Ou seja, todo médico na sua formação, ele deve ter o conhecimento com propriedade de perceber precocemente a infecção. Isso é determinante, porque isso garante a vida dos pacientes. Isso muda o desfecho, muda a evolução. Isso garante uma intervenção mais precoce possível para que você reduza qualquer complicação e garanta efetivamente a vida. O encontro ainda teve a participação de uma estudante da UFO, que teve sepse. Em estado de recuperação, ela deu um depoimento sobre o caso, as dificuldades que enfrentou e o tratamento. A programação do simpósio conta com palestras sobre diagnóstico, tipos de infecção e novas descobertas terapêuticas e vai até amanhã. Daniela de Souza foi uma das médicas convidadas e chamou a atenção para a abordagem e os cuidados da sepse na pediatria. Infecções bacterianas, virais e fúngicas são muito comuns na criança, né? Então, se a gente for num pronto-socorro, a maioria das crianças vai estar lá ou por uma pneumonia ou por uma bronquiolite. E a gente sabe que a sepse é a via final dessas principais doenças infecciosas da infância. Então, ela é muito frequente nos hospitais, nos pronto-socorros, nas unidades de terapia intensiva. Ela é a principal causa de admissão em UTIs pediátricas e também é a principal causa de óbito em crianças. A gente acredita que por ano devem ocorrer mais de 4 milhões de óbitos em crianças devido à sepse. Bom, e para falar sobre o assunto, nós convidamos Maria Márcia Caetano Silva, que é enfermeira do Hospital de Clínicas de Uberlândia da UFO. Boa noite, Márcia. Boa noite, Daniela. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui. Nós é que agradecemos. Também ao meu lado está Bruno Maza, que é médico intensivista da Unifesp. Boa noite, Bruno. Obrigada pela presença. Boa noite, Daniela. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui. Para a gente contextualizar primeiro, né, para o pessoal de casa entender, sepse é uma doença que não é muito conhecida pela população e pelos próprios profissionais da área de saúde ou não? No caso, assim, as pessoas às vezes não entendem o termo sepse, né? Geralmente a sepse nada mais é do que uma infecção, um quadro infeccioso qualquer que seja, né? Uma pneumonia, uma infecção urinária, uma infecção abdominal, um quadro de diarreia, até um quadro viral pode evoluir para a sepse, né? Então, digamos assim, a sepse é uma exacerbação de uma infecção com uma gravidade maior, né? E as pessoas às vezes não têm essa noção, né, que uma infecção pode, de alguma forma, dependendo de como essa infecção seja conduzida, ela pode evoluir para uma sepse. Agora é importante a gente trazer esse evento, né, para a comunidade da UFO, até por uns dados que daqui a pouco a gente vai mostrar, mas você é uma das organizadoras do evento, né, Márcia? Como que você avalia a importância de trazer essa discussão aqui para a comunidade UFO? Sim, eu sou organizadora do evento, né, e a ideia de criar o evento foi justamente isso, né, de
de conseguir abranger um público maior para divulgar. Não só os profissionais, mas também fazer atividades com o público leigo também, porque as pessoas desconhecem o que é sepse, né? Pelo próprio nome mesmo, né? Assim, e justamente pelo que o Dr. Bruno estava dizendo, qualquer infecção, né, pode vir a se tornar sepse, por isso que é preciso informação, né, Márcia? A gente tem uns dados interessantes. A sepse é uma das maiores causas de morte nas unidades de terapia intensiva do Brasil. A taxa de mortalidade é acima da média mundial. Vamos conferir os dados. Antigamente conhecida como septicemia ou infecção no sangue, a sepse é uma infecção grave que compromete o funcionamento de todo o organismo. Ambientes hospitalares são os principais locais onde o problema pode se manifestar, principalmente nos setores de emergência. A sepse é responsável por 25% da ocupação de leitos em UTI no Brasil e a mortalidade também é alta. Pode chegar até 65% dos casos. No Brasil, o índice de mortalidade supera a média mundial, que é de 40%. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 31 milhões de casos são registrados por ano. No Brasil, são cerca de 670 mil diagnósticos anuais. Mas a sepse não acontece exclusivamente em instituições de saúde. Grande parte dos pacientes tem a doença a partir de bactérias do dia a dia. Por isso, segundo o médico e vice-reitor da UFO, é fundamental que haja conhecimento e prevenção por parte da própria sociedade. A abordagem profissional a que eu me referi trata do condicionamento profissional do profissional dentro do hospital, dentro da unidade de saúde, mas tão ou mais importante ao cidadão, porque geralmente essa condição manifesta-se já no domicílio, no ambiente civil. A reportagem traz uns dados talvez alarmantes, Dr. Bruno. Como que você avalia? A taxa é muito alta, né, perante a média mundial? Na verdade, se a gente, como foi visto ali hoje, o país que tem uma mortalidade, teoricamente, uma das menores mortalidades de sepse no mundo é a Austrália. Os estudos mostram que uma letalidade da sepse em torno de 55%, 56% de letalidade. Então, aí a importância dessa doença, né? É uma doença que mata a importância do manejo adequado dessa doença e como um todo. A questão é tão importante que ano passado, se não me engano, no mês de agosto, a Organização Mundial de Saúde, né, ela declarou a sepse como um problema de saúde pública mundial, né, e que deve ser, né, os países devem ter estratégias para o combate à sepse. Então isso é muito importante, isso foi uma vitória muito grande para as pessoas começarem a entender a importância que a sepse tem dentro da saúde do país, né? E é uma doença que, apesar de como a gente tem uma alta prevalência, como foi mostrado, cerca de 25% a 30% das internações nas unidades de terapia intensiva, os pacientes têm sepse. E com custo extremamente elevado, né? Ela tem uma doença também com custo elevado. Então, se você não consegue cuidar adequadamente da doença, né, a tendência é que esse custo aumente e, como eu falei, isso torna um problema de saúde pública até do ponto de vista de custo. E a gente sabe que o manejo adequado da sepse, ela, além de trazer bons resultados assistenciais, ela também é custo efetivo. Então, é a importância desses simpósios, dessa estratégia de educação que está acontecendo aqui na Universidade Federal de Uberlândia, para o entendimento e para a capacitação das pessoas no manejo da sepse. É muito importante isso que o Dr. Bruno está dizendo, que a gente sempre ouve falar e fala, né, Márcia, sobre infarto, câncer, mas não de sepse. Sim, e as pessoas reconhecem facilmente, né, Bruno, assim, sinais e sintomas de infarto, né, e sepse, quando você vai para o público leigo, eles não sabem.
ou infecção generalizada, ele consegue pensar, tive alguém, né, perdi alguém, né, por infecção generalizada, mas o termo sepse, né, que é um termo novo, né, que houve atualizações nos conceitos, então as pessoas desconhecem. Eu acho que falta mais divulgação dos próprios profissionais, né, Bruno? Né, a equipe médica, se o paciente está com sepse, ao invés dele falar que ele está com uma infecção, né, uma infecção com um germe multiresistente, que ele fale que ele tenha sepse, né? Que é o que recomenda a Organização Mundial de Saúde, né? É porque às vezes as pessoas, por não ter o conhecimento da nomenclatura, né, eles costumam falar, está com uma infecção generalizada, está com uma bacteriemia. É o nome mais comum, né? Infecção generalizada. Que na verdade esse é o termo que é a sepse. Na verdade, a sepse nada mais é do que infecção generalizada. Uma infecção. Não é só a infecção generalizada, né? É uma infecção que provoca uma resposta do organismo, uma resposta inflamatória do organismo muito grande, né? Então, se a gente fosse tentar explicar isso de uma forma mais didática, né? Você torce o pé, né? Então, você torce o pé, seu pé incha, né? E aí você... Então, quando você tem uma infecção, esse inchaço que dá no pé é porque você tem uma resposta inflamatória no local. A infecção, quando ela está generalizada, você tem uma resposta inflamatória no seu organismo todo. E isso vai provocando todas as alterações nos diversos órgãos e sistemas que acontecem, né? E quando isso se exacerba de tal forma, a gente tem a forma mais grave da sepse, que é o choque séptico, né? Então são formas de você ver a doença de formas diferentes e entendendo a gravidade dela. E ali na reportagem também falou uma coisa interessante, que não é uma doença, Bruno. Assim, a pessoa está em casa, tem essa infecção, pode pegar, onde, como assim? Na verdade, qualquer infecção pode evoluir para sepse, desde uma pneumonia, né, um quadro viral, que você tem na época, né, do H1N1, né, daquela epidemia de gripe que teve com o vírus H1N1, aquilo é um tipo de sepse também. Dependendo dos estágios mais graves, evoluem para sepse. Então, uma pneumonia, uma infecção urinária, né, infecções abdominais, às vezes uma apendicite que demorou muito a ser tratada, ela pode evoluir com um quadro de sepse. Então, não necessariamente isso é uma doença intra-hospitalar. O que diferencia, né, a questão é que as infecções, hoje você tem as infecções hospitalares, que nada mais são do que infecções que são pegas dentro do hospital, né? E as infecções comunitárias, né? Essas pneumonias, essas infecções urinárias, mas as duas podem evoluir com sepse. Não necessariamente você precisa estar internado para ter sepse. Para ter sepse, né? É diferente, né? E muito pelo contrário, né? Quando a gente avalia, né, o banco de dados do Brasil, você vê que cerca de 60%, 65%, mais ou menos, dos pacientes que têm sepse, eles vêm via pronto-socorro da comunidade. Já já a gente continua com a nossa discussão. No próximo bloco falamos sobre sepse e ainda no último dia do Encontro Nacional de Economia Industrial e Inovação, que aconteceu na UFO, reitor fala sobre a importância de desenvolver tecnologias no país. A gente já volta. Hoje, no último dia do ENEI, que é o Encontro Nacional de Economia Industrial e Inovação, que aconteceu na UFO, o reitor falou sobre a importância de se produzir tecnologia no país. A sessão especial do evento teve como tema Política de Ciência, Tecnologia e Inovação, Avaliação e Perspectivas. A mesa foi composta pelo reitor da UFO e outros professores. Walter Steffen destacou que é preciso investir ainda mais no segmento de ciência, tecnologia e inovação. Esse é um grande desafio, precisa sim de crescimento. O Brasil não pode viver da exportação de commodities. Cada vez mais nós estamos sendo chamados nacionalmente para exportar produtos de maior valor agregado. Isso certamente é algo muito importante e daí a necessidade do maior desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da inovação nas empresas. E eu imagino que o jeito melhor de fazer isso é o que o mundo tem feito, é ampliando o relacionamento com as universidades, com os centros de pesquisa. Este foi o último debate do terceiro ENEI, que começou no dia 18 na UFO. O encontro reuniu professores, estudantes e profissionais de outras instituições.
Rogério Gomes, um dos organizadores, fez um balanço sobre o evento. Ressaltou a importância das discussões para o desenvolvimento da indústria. Nós não somos defensores da indústria pela indústria, nós somos defensores da indústria como aquela que porta uma série de, ou empurra, ou encadeia, ou demanda uma série de outras atividades que geram emprego, que geram renda, etc. Então, a indústria é um pouco uma âncora que alicerça outra coisa. Como a nossa indústria está indo por um caminho que é desalentador, nós vemos o futuro do Brasil com bastante preocupação. Bom, e só lembrando, o tema do Jornal da UFO de hoje é sepse, uma doença que mata cerca de 240 mil pessoas por ano no Brasil. A taxa aqui no país é uma das mais altas do mundo. Márcia, o primeiro contato geralmente que o paciente tem é ali com o enfermeiro, né? A capacitação de todos os profissionais é muito importante para que o processo seja ali eficiente ao final? Sim, é fundamental que a equipe, né, não só a equipe de enfermagem, mas a equipe médica também seja bem engajada, né, com essa identificação, com o protocolo, que existe um protocolo, né, para o diagnóstico precoce, né, o tratamento da sepse. E esses profissionais, eles têm que passar por ter uma educação continuada. Porque a gente capacita hoje, se não tiver continuidade, daqui a pouco esquece. Não é, Bruno? Parece que vai... Tem que estar praticando. Aquele sobe e desce. Então, tem que ser contínuo, né? E é uma rotatividade, né, de profissionais, né? Às vezes, profissionais mudam de setores, admitem novos profissionais. Então, esses profissionais, eles precisam ser treinados, ser capacitados para esse reconhecimento precoce. Porque a enfermagem é ela que está ali na linha de frente. Então, ela tem que receber essa capacitação, esse treinamento, para ela ser capaz de identificar ali sinais e sintomas suspeitas de sepse, né? Que podem ser uma sepse ou não. Mas só dela pensar que aquilo pode ser uma sepse e já, né, começar a ter medidas ali de prevenção, de tratamento mesmo, já assim, é um passo grande, né? E muitas das vezes isso não acontece, né? Então, a gente que está ali na linha de frente, a enfermagem que está ali, que está na assistência, nos cuidados, eles conseguem ver sinais e sintomas que são sugestivos de sepse. É importante a gente falar disso, até porque o diretor do HC disse para a nossa equipe que a sepse ela envolve várias áreas da medicina, né, doutor Bruno? Traumatologia, enfim. Então, a capacitação de toda a equipe realmente é indispensável para evitar a taxa de óbitos que a gente tem hoje. É fundamental que as pessoas entendam a importância da sepse e consigam identificar isso precocemente. Assim como toda doença, né, seja o infarto, seja, por exemplo, o AVC, o derrame cerebral, né, o que faz diferença é o atendimento precoce, a identificação precoce e você conseguir tomar as medidas o mais precoce possível. Então, é fundamental que as pessoas tenham, né, em mente que aquele paciente, logicamente, ele tem que ter um quadro infeccioso, né, ele possa evoluir de uma forma para a sepse e, quando isso acontecer, que ele seja identificado o mais rápido possível e que as medidas do tratamento sejam tomadas na primeira hora do atendimento. Seria aquela hora especial que você tem que implementar o pacote de tratamento da sepse, entendeu? Logicamente, você me fez uma pergunta, como que a gente diferencia somente um quadro infeccioso de um quadro mais grave, no caso da sepse, né? Existem alguns sinais que o paciente pode ter só uma infecção e, dependendo muito da resposta imunológica que essa pessoa tenha, né, do grau de resposta a um quadro infeccioso que essa pessoa tenha, ela pode controlar só a infecção, ou se essa resposta inflamatória se exacerba, ela pode evoluir para o quadro mais grave, que é a sepse. E aí, nesse momento, você tem alguns sinais, né, alguns parâmetros que a gente tem de analisar e falar assim, olha, essa paciente está evoluindo uma fase mais grave. Então, se a pressão começa a cair, o débito urinário, né, começa a urinar menos, começa a ficar mais cansado, né, com mais falta de ar, né, a oxigenação dela piora, o nível de consciência dela, ela fica mais sonolenta. Então, esses são sinais de gravidade. E aí, quando você tem uma infecção associada a esses sinais de gravidade, é importante que você procure um auxílio médico para que ele seja melhor avaliado e, se for o caso, as medidas necessárias sejam tomadas. Existe relação entre a sepse e a UTI?
Sim, né? Na verdade existe, porque a UTI nada mais é do que uma unidade que trata de pacientes mais graves, né? E como a sepse é uma doença grave, com uma alta mortalidade, e que às vezes você precisa de recursos especiais, tipo ventilação mecânica, tipo suporte de nível expressório, você precisa usar algumas drogas que só podem ser usadas, normalmente são utilizadas na UTI, porque precisam ser feitas através de bombas de infusão, né, ventilador mecânico, às vezes esse paciente pode precisar de um suporte de diálise, então tudo isso é feito na UTI. Mas contrair a sepse na UTI, é o que eu queria dizer. Na verdade, aí é a questão da infecção generalizada. Não, da infecção hospitalar. Hospitalar, a sepse que já seriam diferentes. na verdade, ele pode pegar uma infecção hospitalar dentro da UTI. Isso pode acontecer, mas aí você tem outras formas de prevenir a infecção hospitalar, né? São coisas diferentes, por isso que a gente precisa falar sobre, pode gerar confusão, né, Márcia? Tem que explicar bem. Porque normalmente as pessoas pensam que quando fala infecção generalizada, falam em sepse, eles já pensam que é relacionada ao hospital. Porque uma doença hospitalar, exclusivamente hospitalar. E não necessariamente, né? Não é, esse conceito não é. Precisamos desmistificar isso, né, doutor? Sem dúvida. E relação entre a sepse e o uso de antibióticos? Então, na verdade, o tratamento da sepse é com o uso de antibióticos. O que acontece, né, é que quando você usa antibióticos de uma forma desordenada, você induz a resistência bacteriana, né? E isso torna mais difícil você tratar a sepse, porque você começa a induzir a presença de bactérias multiresistentes. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Isso é uma coisa importante de falar mesmo, porque às vezes você tem só um quadro viral, né? Então você tem febre, você tem mal-estar, e as pessoas, não tem que tomar antibiótico? Não tem que tomar antibiótico. Você tomar antibiótico, você pode estar induzindo a resistência das bactérias, e isso fazendo com que as bactérias se tornem menos suscetíveis aos antibióticos que a gente tem, né? E aí fica mais difícil de você tratar. Entendeu? Então, isso é sempre importante você dar o antibiótico certo para a bactéria certa, porque senão você acaba dando um tiro de canhão e acaba induzindo a resistência bacteriana, que também não é bom. É como a gente sempre fala, o uso abusivo, né? De qualquer remédio provoca o efeito reverso, né? Isso. Márcia, no caso a sepse em grupos, não sei se a gente pode chamar assim de maior vulnerabilidade, crianças, idosos, ela é potencialmente, já é grave, mas é potencialmente mais grave nesses casos? Sim, essas pessoas, elas têm uma predisposição maior, não só crianças, idosos, como também imunossuprimidos, né? Com doenças como câncer, como HIV, são transplantados, eles têm uma predisposição maior para desenvolver um processo infeccioso, né? Com imunossupressão, ele vai ficar com a imunidade baixa, né? Então ele tem uma chance maior de desenvolver um processo infeccioso. E a sepse, ela é decorrente de um processo infeccioso, né? Como o Bruno mesmo disse, que ela se torna exagerada ali, né? Vai levando complicações para os órgãos, né? Fazendo com que os órgãos deixem de funcionar adequadamente. E para a gente encerrar, doutor Bruno, e o tratamento? Então, o tratamento, né, nesses casos mais graves, ele é basicamente, você tem que administrar o antibiótico, né, o mais rápido possível, e hoje existe uma diretriz de tratamento mundial, né, que é a campanha de sobrevivência à sepse, e hoje ela preconiza que esse antibiótico seja feito a partir do diagnóstico que você tem uma sepse, que ele seja administrado na primeira hora do diagnóstico, entendeu? Isso é importante. E tratando as complicações, por exemplo, se o paciente está hipotenso, né, com a pressão mais baixa, você tem que tentar subir essa pressão, seja através de soro que você vai dar em larga escala para esse paciente no momento do diagnóstico, ou através de algumas medicações que a gente usa dentro do hospital para fazendo com que essa pressão suba, né? Colher alguns exames para ver se a gente consegue identificar o foco da infecção e a bactéria que está causando aquilo, né? Isso também é importante. E algumas outras medidas no manejo. É basicamente nisso que a gente tem hoje o tratamento da sepse. E esperar a evolução, né, do paciente e ficar muito atento, né, qual é o rumo que isso vai tomar. Depende muito de cada caso, né? Depende muito de cada caso, de cada organismo, né? Então tem, como você falou, tem organismos que têm uma deficiência imunológica um pouco maior, então esses pacientes às vezes respondem um pouco menos, os pacientes mais com uma imunologia mais competente respondem menos, depende também do tipo da bactéria, porque tem bactérias que são mais patogênicas do que outras, né, dependendo do tipo da infecção, então isso é todo um conjunto que tem que ser avaliado.
Ok, a gente vai ter que dar uma pausa na nossa conversa. Veja agora a previsão do tempo para esta sexta-feira. Sexta-feira com muita chuva em Uberlândia, mínima de 17 e máxima de 29 graus. Em Monte Carmelo, a sexta tem pancadas de chuva o dia todo. A temperatura mínima pode chegar a 15 graus e a máxima 29. Sexta com chuva em Patos de Minas, a mínima é de 17 e a máxima 29 graus. O dia também fica chuvoso em Ituiutaba. Apesar da falta de sol, as temperaturas ficam altas. A mínima é de 18 graus e a máxima pode chegar a 32. Sexta-feira chuvosa e com temperaturas amenas em Araxá. A mínima é de 17 e a máxima não passa de 26 graus. Infelizmente, o nosso tempo se encerrou. Quero agradecer a presença da Maria Márcia. Muito obrigada, Maria Márcia. Eu que te agradeço, Daniela. É muito bom poder estar aqui, estar divulgando, né? Divulgando não só o simpósio, mas também a sepse, né? Para levar isso para a população. Um tema tão importante, né? Sim. Obrigada também, doutor Bruno, pelas informações. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui. Amanhã, o Hospital de Clínicas da UFO promove o primeiro seminário de assistência de enfermagem ao recém-nascido de risco. E o Jornal da UFO vai falar sobre o assunto. Se você tiver alguma dúvida, mande para o nosso WhatsApp 99639-7880. Uma boa noite para você e até lá.